Muito bom dia para você. É chegado o nosso momento, o nosso encontro de fé, amor e esperança. Eu sou a Apóstola Sol e eu estou com você aqui todas as manhãs, às 11 horas da manhã, ao vivo, na nossa live no Facebook e sendo transmitido por nossa rede de rádios em várias capitais do nosso país. Paz e luz para você. Bom dia! Vamos acordar, meu povo, se bem que agora já não é hora mais de acordar, já é hora de almoçar, né? Porque já é 11 horas da manhã, mas primeiro a gente nos alimenta com o pão nosso de cada dia, que nos é dado pelo nosso Pai Celestial, todas as manhãs aqui. Para mim é um motivo de muita alegria, é a minha devocional e também é uma oportunidade que o Espírito de Deus me deu e uma responsabilidade que Ele me incumbiu de lhe servir o pão nosso de cada dia, todas as manhãs. É muito maravilhoso. Hoje, bem cedinho, eu estava tomando café da manhã. Quando eu acordei, a mesa ainda nem estava posta. A missionária Sandrinha sempre faz um cafezinho gostoso de manhã para a família apostólica. A gente senta na mesa, ora junto e aí a gente vai tomando café. Às vezes o bispo chega muito tarde ou eu chego muito tarde e às vezes a gente acorda em horários diferentes. Mas sempre que nós podemos, nós estamos juntos na mesa. Mas quando não, hoje, por exemplo, eu acordei muito mais cedo. Ainda estava escuro o dia e a mesa ainda nem estava posta. Aí eu ajudei a Sandrinha a colocar a mesa, a gente foi conversando, depois a gente foi pisar descalço no mato que estava gelado. Ai, nesse calor é tão bom isso. E nesse tempo tão cedinho eu pude falar com Deus. Muito especial, sabe? De uma forma muito especial. Lembra que eu contei aqui um dia que esse é o horário que eu mais gosto no dia? É na alvorada, né? Ainda mais depois de uma oração da madrugada tão maravilhosa como essa que nós tivemos nesta madrugada. A gente acorda assim, renovado nas nossas forças. É tão gostoso isso. Uma xícara de café, um queijinho. Hoje eu comi tapioca, que a Sandrinha preparou para mim com muito carinho. E poder refletir no que Deus tem feito, na grandiosidade que Ele é em nossas vidas, no quanto precisamos dEle para respirar, para viver, porque tudo é por causa dEle e tudo é para Ele. Então, gratidão é a palavra que eu acordo com ela todos os dias de manhã. E eu quero despertar você para isso. Comece o dia sempre agradecendo. Comece suas manhãs, acorde mais cedo para você ter um tempo na sua mesa de café da manhã para dar as mãos para a sua família, fechar os olhos e dizer: Senhor, eu quero dizer obrigada. Obrigada porque é mais um dia que o Senhor fez e nós nos alegraremos e regozijaremos neste dia lindo. Obrigada, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos, te servimos e buscamos estar no centro da tua vontade. Como é maravilhoso esta comunhão, esta unidade que nós vivemos, que nós temos todos os dias, começando pela madrugada e pela manhã também, antes de você partir para o seu dia de labuta, de trabalho. E eu queria falar um pouco sobre isso, como já estou falando. Nosso dia é completamente diferente quando nós começamos orando de madrugada. Você pode observar isso. Quando você ora de madrugada, você tem um dia muito mais cheio de energia, mais ativo. Parece que você está mais disposto. E não só parece, como verdadeiramente você está mais disposto para fazer qualquer coisa, porque a sua fé está alimentada. Aí depois, chega 11 horas da manhã, você tem mais essa força, essa vitamina espiritual, que é esse encontro que nós temos. Aí 8h30 da noite, de novo, você tem mais uma palavra revelada, que é trazida por um bispo aqui na live, aqui na página do meu pai. E quando chega 3 horas da manhã, de novo do outro dia, lá estamos nós, orando, todos os dias. Então, você vê que a oração, ela traz um poder para a nossa vida. Meu pai fala uma coisa fantástica, e nós todos falamos, os bispos, os missionários, que é muita oração,
muito poder. Meu marido fala isso todo dia lá no santuário. No entanto que eles têm a roda de fogo sempre. E ontem eu fiquei muito feliz que eu estava passando a timeline no meu Facebook e eu vi lá o Bispo Sérgio postando que ontem à noite, quarta-feira, eles tiveram um encontro dos oficiais e dos guardiões lá em Uberaba, no santuário. E eles estavam ungindo, passando unção, ungindo, orando e no momento de comunhão com as lideranças do santuário de Uberaba. Eu achei isso tão maravilhoso. E foram muitos os santuários que ontem reuniram, né? E eu acho isso maravilhoso, sabe? E normalmente isso acontece no último domingo, na última quarta-feira, né? Do mês. Mas pode ser qualquer dia da semana, o importante é ter, né? E eu fiquei muito feliz em ver isso lá no Santuário de Uberaba. Bispo Sérgio, um abraço. Eu sei que o senhor acompanha sempre aqui e participa. Missionária Ivanilda, uma querida, um abraço para a senhora, um beijo para todos os meus irmãos queridos, amados do Santuário de Uberaba e um beijo no meu afilhadinho lindo que é o Serginho, também na Estela, a princesinha que acabou de nascer. Então, esse momento que nós temos de oração, isso fortalece o poder que temos de fé. E eu vou falar sobre isso hoje. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Meu marido fala isso todos os dias. O Bispo Rodrigo, ele gosta de orar o tempo inteiro. Você vê assim, eu convivo com ele por ser esposa, a gente está junto sempre. E uma convivência que não tem como ser mais próxima, né? Marido e mulher é uma só carne e convive muito junto. E eu vejo que tudo ele vai orar. Aí ele vai preparar uma mensagem, a gente sempre faz uma oração antes, pedindo que o Espírito revele e conduza, para que seja conforme a vontade dele, para que venhamos falar aquilo que ele quer que falemos. Aí ele ora e pede, aí ele lê, depois que ele lê, ele ora de novo a Bíblia. Aí depois ele vai e vai escrever alguma coisa, ora de novo. Então assim, na hora que ele está preparando a mensagem, não pode nem conversar com ele, porque ele fica o tempo inteiro ali para a hora, entendeu? Eu não vou dizer que ele entra na presença de Deus, porque meu pai já ensinou isso pra gente. A gente não entra na presença de Deus, a gente já está na presença de Deus, porque o tempo inteiro nós estamos na presença dele. Então, nós clamamos, nós oramos, intercedemos, nós temos um momento onde nós falamos com ele. Mas estar na presença dele é o tempo integral, né? E aí, meu marido gosta muito de orar. Nós também, eu também, todos nós, porque há muito poder quando há muita oração. E quando falo em oração da madrugada, sempre me vem à memória um dia que meu pai foi abordado no aeroporto por um pastor, até famoso, até conhecido, que virou para ele e falou: vem cá, ô Adelina, você ora de madrugada todo dia? Aí meu pai falou: vamos fazer 2 anos orando de madrugada. Eu, minha filha, né, a apóstola Sol, e conosco mais de 1 milhão de pessoas, muito mais, porque 1 milhão de pessoas foi um número que apareceu pra gente há muitos meses atrás. Então já foi dobrando, a gente já nem perdeu as contas. Porque todo dia começa a orar conosco pessoas novas, que antes não oravam e começam a orar. E aí meu pai falou: mas eu fiquei sabendo que você começou a orar também. Ele falou: eu orei 1 semana só. Deus me livre. Acordar de madrugada num frio, na época era inverno. Eu não vou ficar acordando nesse frio. Puxa, aquilo foi uma decepção tão grande, porque meu pai falou assim: gente, eu não vejo frio, eu não vejo sono, eu não vejo cansaço. Eu vejo a fé, eu vejo as ovelhas que precisam ter suas almas veladas pelo profeta. E esse cara chega pra mim para falar um negócio desse, um absurdo desse. Que decepção para Deus, que decepção para o povo. Então assim, você vê que quantos aí começaram a orar de madrugada? Nós fomos os primeiros. Depois começaram a orar de madrugada um tanto para tentar imitar a gente. Mas você vê que não prevalece. Porque o que prevalece é a verdade. É a integridade. A Bíblia diz que uma casa dividida, um reino dividido, ele não prevalece, ele não permanece de pé. E aí meu pai essa madrugada até estava falando sobre isso. Pessoas que
tá sempre começando alguma coisa e nunca consegue concluir. Começa um curso, para no meio do caminho. Começa uma faculdade, para no meio do caminho. Começa um relacionamento, para no meio do caminho, né? Começa até mesmo uma maternidade. Quantas mães começaram a maternidade depois que ganharam o neném, olharam e cansaram e deram para a mãe criar, deram para a avó, deram para qualquer pessoa criar o filho. Ou seja, a maldição do meio do caminho. A pessoa não é íntegra, nem com ela mesma, porque ela é dividida. Íntegra que eu falo não é só de honra, mas principalmente de ser uma pessoa inteira. Quando você pega um leite integral, você vê que é um leite mais forte, mais concentrado, tem mais gordura, né? Você pega um leite desnatado, o que significa isso? Tirou a nata do leite. O leite, a missionária Davina fala que o leite desnatado é água rala, né? Às vezes ela fala que é água de batata. É muito engraçado. Por quê? Porque é ralo. Ninguém gosta de leite desnatado. Eu gosto porque eu tomo desde pequena. Eu, desde pequena, sempre fui muito gordinha. Porque comer é bom, né, gente? Meu Deus do céu. Comer é bom demais. Misericórdia. Ainda mais na igreja, que os irmãos sempre querem agradar. E eles não acreditam se você come um pedacinho. Você tem que comer metade da torta. Ai, Jesus amado. E pra mim é uma batalha. Então a gente tem que estar sempre de dieta. Ainda mais mulher que tem que ficar cuidando, né? Por causa da saúde, principalmente. E aí, nossa, eu morro de rir. Então, desde criança eu aprendi a tomar leite desnatado, porque eu tinha que compensar. Se eu quisesse comer o chocolate, eu ia ter que tomar o leite desnatado, porque já diminuía a caloria para comer o chocolate. Ai, meu Deus. Até hoje tem que ser assim. Nossa, Deus. O Davi, quando tem encontro lá no Santuário da Pampulha, ele vai direto para a cozinha. Por quê? Porque os irmãos sentam ele lá dentro da cozinha e vai dando coxinha. Enche o menino de coxinha. Lá na sede, o Davi chega e participa e tudo. E no final sempre tem um lanchinho, né? Aí ele vai lá e as irmãs chegam para mim e falam: apóstola, Davi comeu umas 3 coxinhas. Nossa, eu fico... E eu fui dando, apóstola, ele gostou demais. Eu falo: mas gostou mesmo. Mas tem que dar uma só, né, gente? Ô, meu pai. Então a gente tem que compensar, porque nem tudo é espiritual. Mas o equilíbrio começa na nossa espiritualidade. Buscar uma vida em equilíbrio é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer ter o equilíbrio na vida. Mas tantas pessoas se frustram porque começam muitas coisas e nunca conseguem ir até o final. Por quê? Por causa desta falta de força, né? Essa falta de foco, de força, de empenho, de determinação. E isso vem da nossa espiritualidade. Uma pessoa fraca espiritualmente, tudo que ela começa, ela para. Por isso que também é chamada a maldição do meio do caminho, né? Tem gente que não consegue concluir nada que faz. Nada, né? Coisas até simples. A pessoa começa O que eu posso citar? Começou a fazer um para casa com o filho e larga no meio do caminho. Sabe? Isso são características que identificam um problema espiritual, que é a maldição de não conseguir concluir nada, a maldição do meio do caminho. E essa madrugada meu pai falava sobre isso. Eu amo a oração da madrugada, sabe, gente? Eu aprendo muito com meu pai. Eu estou escrevendo um livro já há algum tempo. Algum tempo assim, já chega a se tornar anos de escrevendo esse livro. E ele está enorme. Mas é um livro que, para mim, é o livro mais importante da minha vida, que está quase se tornando uma biografia do meu pai, porque chama O que eu aprendi com meu pai. Eu tinha até uma coluna no Jornal do Reino, que eu colocava alguns trechos do livro, e depois eu tirei porque eu queria que se tornasse um segredo, para que quando você recebesse o livro, você visse toda a história dele ali, que é quase uma biografia. Eu não vou chamar de biografia porque eu gosto desse relacionamento que eu tenho com ele, incrível, meu melhor amigo. Beijo, meu amor, eu te amo, sou louca com você. Eu sei que sempre que dá, você está me assistindo. E meu pai fica assim, eu nunca sei onde ele está, porque a obra é muito grande, e ele, como apóstolo primaz desta obra, ele sempre tem que estar viajando. E aí, um dia eu ligo para ele, e ele está em Campinas, ontem mesmo estava, outro dia está em São Paulo, aí de manhã está na Bahia, de tarde já está lá em Goiânia, e assim vai, porque ele tem que viajar para poder reger essa obra toda
como o nosso Abraão, o nosso líder, né? O nosso apóstolo primaz. E eu quero muito permanecer com esse nome lindo do livro, O que eu aprendi com meu pai. São lições que eu trago algumas pílulas aqui no nosso encontro todos os dias, de lições que eu tenho aprendido com ele, sobre como ser como serva de Deus, serva do povo, como viver a vida de uma forma sábia, né? Como ser feliz, usando tudo, levando as coisas para o bem, usando tudo com bondade, com amor, com misericórdia, com compaixão. Nunca pensando só em mim, mas sempre pensando no próximo. O principal de todos os mandamentos de Deus, de Jesus, é amar o próximo como a ti mesmo. E nós temos que buscar isso todo dia, porque o homem, a natureza do ser humano é muito egoísta, né, gente? E a gente acaba pensando sempre primeiro A natureza nos leva a ser egoístas. Então, quando nós pensamos no próximo como a nós mesmos, a gente encontra um equilíbrio. Você vê que tudo que é falado de fé traz equilíbrio para a nossa vida. Quando você tem a revelação, é tudo muito claro. Você vê que uma pessoa que começa as coisas e para no meio do caminho, e uma pessoa que tem equilíbrio na vida, são coisas que são completamente paralelas, né? São diferentes, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que tem amor ao próximo como a ela mesma, o que é isso? Equilíbrio, por quê? Porque você não pode amar o próximo menos do que a você. Ou seja, não faça a ninguém o que você não quer que façam contigo. Mas também você não pode amar ao outro mais do que a você. Você está desobedecendo a Deus, né? Então, é igual. Isso é compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro, fazer pelo outro o que você faria por você, mas não fazer pelo outro mais do que você faria por você. Equilíbrio. E hoje eu vou falar sobre o poder da oração. E meu pai falava sobre equilíbrio nessa madrugada. Então, toda madrugada, a gente tem aprendido muito com ele. E você que ainda não ora conosco de madrugada, eu sei que muitas pessoas começam a me ouvir no rádio hoje pela primeira vez. Saiba que todos os dias, 11 horas da manhã, eu estou aqui. E todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, eu e o meu pai estamos em oração por você e queremos você conosco. Não adianta só nós, como seus apóstolos, orarmos por você, intercedermos pela tua vida, velarmos por sua alma se você não estiver ali. Eu não posso só sacrificar por você. Você também tem que fazer por onde? Você tem que estar conectado nesta espiritualidade, nesta mesma fé, né? Uma mulher um dia virou para mim e falou assim: apóstolo, uma não, né? Uma falou para mim pessoalmente, recentemente, mas isso direto acontece. Principalmente no telefone da oração da madrugada, o WhatsApp, que daqui a pouco eu vou dar para você aqui. Direto chega para mim, todos os dias. Sábado, domingo, todo dia chega para mim mensagem de gente falando assim: apóstola, ore por mim. Qual que é a minha resposta? Oro, mas ore comigo. Não adianta eu orar por você se você mesmo não orar. Meu pai brinca que tem os 6 horas, né? Os crentes 6 horas. Chega e fica: 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ele mesmo não ora. Uma hipocrisia, né? Então, assim, não adianta. Você tem que orar. A palavra de Deus diz em Provérbios 8:17 que aqueles que buscam a Deus nas madrugadas o encontram. Ele diz assim: eu amo aos que me amam. Deus, assim, ele coloca numa condicional, igual a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Perdoa-nos, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa, então você diz a Deus: eu não mereço o seu perdão, Deus, eu não preciso, eu não me perdoe porque eu não perdoei o próximo. Então, quando você vê com os olhos da revelação, tem essa percepção espiritual, você começa a encontrar erros que você tem cometido no seu dia a dia, que tem causado problemas e sofrimentos. Aí, você busca essa força para poder perdoar. Às vezes uma pessoa te fez tão mal que você não consegue perdoar ela. E se você não tiver uma força de fé muito grande, você não tem
força para perdoar essa pessoa. Então você não recebe o perdão de Deus porque você ora o Pai Nosso. E é uma condicional. E eu vou falar sobre essa força interior hoje, sobre o que verdadeiramente é fé. Fé. O que é fé? Outra vez falaram para mim assim, apóstolo, é impressionante a fé de vocês. Vocês têm uma fé tão diferente. Uma pessoa de outra igreja, é até uma líder aí religiosa, de uma igreja dessas aí, falou para mim, vocês têm uma fé tão diferente, né? Lógico, nós temos revelação. Você vê que num tempo como nós estamos vivendo, onde foi tão difícil para tantas pessoas, principalmente para o nosso país, você vê no santuário todo dia chegando uma pessoa dando um testemunho de algo que conquistou nesse ano, trocou de carro, conquistou a casa própria, conseguiu conquistar a empresa, subiu de cargo na empresa, ou seja, conquistaram tantas coisas, conquistaram família, mulheres que eram estéreis e conseguiram engravidar, conquistaram a realização na vida sentimental, tantas pessoas se casaram esse ano, ainda mais agora com casamento espiritual no Monte Manaim. Então assim, você vê que realmente a nossa vida, depois que entramos no santuário, é uma vida completamente separada do mundo. Que a Bíblia diz que jaz no maligno. Um mundo de pasura, onde há tanto terror por todos os lados. Né? E aí uma mulher virou para mim e falou assim, nossa, mas ora por mim. Né? Não adianta eu só orar. Ela também tem que orar. Tantas pessoas pedem isso. Ore por mim. E você, está orando por você? Você está orando de madrugada? Você está fazendo a reflexão? Porque a palavra de Deus diz que nós somos renovados na nossa mente. E como é que se renova na mente? Para se conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós fazemos a meditação na revelação que o Espírito de Deus nos dá todos os dias. O renovo acontece quando? Na madrugada, antes do nascer do sol, antes da alvorada, antes que o orvalho apareça. O anjo do renovo vem ao nosso encontro para renovar a nossa mente, renovar as nossas forças e nos despertar, nos trazer a revelação que nos conduz nas nossas atitudes, nas nossas ações. Observe que na oração da madrugada, todo santo dia, eu encerro pedindo a Deus que envie os anjos de luz do Monte Manaim para nos auxiliar em tudo aquilo que formos fazer. O que é isso? É para trazer luminosidade. O que é luminosidade do Pai das Luzes? Revelação. Para que venhamos a agir por nossos princípios de fé e não por nossa realidade. Né? Então, a oração da madrugada, ela mudou a vida de muita gente, a começar pela minha. O tanto que eu estou mais forte depois de orar de madrugada. Vamos completar 2 anos orando de madrugada direto, todo dia. E vamos completar agora 1 ano jejuando. Termina um jejum, já começa outro. Entrega, já começa outro. Por quê? Porque este é o segredo, um dos segredos de estarmos tão fortes e de termos pessoas dando tantos testemunhos neste ano que foi tão difícil para o Brasil, né? Que foi tão difícil para a nossa nação, que tantas pessoas perderam tantas coisas, inclusive a vida. Mas nós temos paz e segurança de saber que a nossa vida está segura, porque quem cuida de nossa vida e zela por tudo aquilo que Deus nos dá, a começar pela nossa coroa, que é a nossa vida, é o Arcanjo Miguel. Ele é o nosso protetor. Jesus é o nosso Salvador, salvação Jesus. Mas o Arcanjo Miguel é o nosso protetor, proteção Arcanjo Miguel. Muito importante, tiveram muitas pessoas que mandaram mensagem para mim, agradecendo profundamente pela mensagem que eu trouxe aqui anteontem, que trouxe muita clareza para elas, onde eu mostrei a importância de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, e a importância do Arcanjo Miguel, que é o nosso protetor. Eu acho que foi uma das mensagens mais fantásticas que o Espírito de Deus me conduziu para trazer aqui nesses últimos dias, porque tem trazido uma repercussão tão grande, pessoas me agradecendo até hoje. E a glória toda de Jesus. Eu tenho me debruçado em estudos e na palavra de Deus, buscando uma profunda revelação, e tenho conversado muito com meu pai. E meu pai tem me trazido, assim, muitas novidades dos céus, revelações fortíssimas.
uma edificação inigualável que eu tenho compartilhado com vocês aqui. Então, assim, glória a Deus por todas estas coisas. E por tantas pessoas que têm recebido esse despertamento da importância do Arcanjo Miguel. Nessas igrejinhas fracas que tem por aí, que o povo vive igual Lázaro, mendiga o pão, vive uma vida miserável, doente, destruída, não tem dinheiro para comprar um iogurte pro filho, uma vida desgraçada, porque pastores religiosos fraquinhos pregam só a salvação. E aí vivem uma vida igual Lázaro, mendigam o pão, vivem uma vida miseravelmente desgraçada aqui na terra e tem a salvação quando morre. Nós cremos em Jeová Jiré. Nós sabemos, conhecemos o poder de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. E temos a revelação por uma escolha de Jesus, onde ele claramente, pela revelação, é claro para nós que temos revelação. Para quem não tem, não é claro. É um monte de interrogativas, ou passa muitas vezes despercebido. Então, para nós que temos a revelação, é muito claro a importância do Arcanjo Miguel. Enquanto aí esses pastores fracos, que na verdade muitas vezes são instrumentos do diabo, para fazer a pessoa estar dentro de uma igreja com a vida desgraçada, destruída, falam contra o Arcanjo Miguel, doidos! Doidos! Porque a palavra de Deus diz que os anjos vêm para nos servir. Quando o Arcanjo Miguel vem para nos guardar, quando temos um pacto de vida com ele, é ele quem vem com a espada e nos guarda. E isso é uma ordem de Jesus, porque a espada sai da boca de Jesus. A ordem para o Arcanjo Miguel vir vem de Jesus. Só que Jesus é o nosso protetor, o nosso salvador. Salvação, Jesus Cristo. Unicamente por ele. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Salvação, Jesus. Proteção, Arcanjo Miguel. Então muitas pessoas têm recebido o despertamento da importância do Arcanjo Miguel para que deixem de viver uma vida miserável aqui na terra, doente, sofrendo. Não é a vontade de Deus para a tua vida que você viva doente, sofrendo. Deus é bom Pai, perfeito. Por que você acha que quer que você sofra? Ele não quer isso não. Deus nos prova por nossa fé, não por sofrimento. E eu vou te provar isso hoje. Na palavra de Deus. A palavra que eu tenho para trazer para você hoje é muito forte, é muito violenta. Olha aqui, você vai entender hoje o que é fé. Uma coisa que você nunca ouviu. Você vai entender hoje o que é fé. Nossa, é uma loucura. A fé é uma loucura que traz à existência as coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11. Versículo 1, do 1 ao 34, é enorme, mas você vai ficar impressionado com o que você vai aprender hoje aqui pela revelação do Espírito. Enquanto você abre aí sua Bíblia, enquanto você vai mandando aí mensagem para as pessoas assistirem aqui a live, ligarem o rádio para poder ouvir, você que me ouve pelo rádio, você pode também acessar o nosso Facebook, a fanpage Missionária Adeline de Carvalho, ou Missionária Daniela Carvalho, Apóstola Sol, tudo vai levar você na nossa página. E aí você curte a nossa página e a gente vai ficar sempre juntinho. E eu vou mostrar umas coisas aqui maravilhosas que eu sei que vocês amam. E daqui a pouco nós vamos entrar na mensagem de Deus, que é muito forte. Eu vou falar hoje sobre a importância da fé e a estrutura da fé. O que é fé? O que é fé? Você sabe? A fé tem 4 pilares, igual uma casa precisa de 4 pilares para ser sustentada, a fé também. 4 pilares que precisa ter para que a fé seja sustentada. E eu vou falar esse segredo para você hoje pela revelação do Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai compartilhando, viu? Enquanto eu falo isso. A Aparecida Luísa, a Aparecida Luísa, ela me mandou eu não sei se ela me mandou, se ela me marcou no Facebook, que ela postou lá um LP do meu pai. Que tá todo mundo apaixonado, porque eu fico mostrando aqui os LPs. Gente, eu não sabia que vocês eram tão apaixonados assim. Agora eu tenho que ficar mostrando. Outro dia eu tava ouvindo o programa da Bárbara, Bispa Bárbara Barcelos, e ela tava falando, né? Que os irmãos ficam mandando mensagem pra ela, falando que tem os LPs, não sei o quê. E é porque a gente fica mostrando, eu fico mostrando aqui pra vocês. E agora os irmãos deram pra tirar foto e me marcar no Facebook. E eu tô achando isso incrível. Tô amando, gente. Aí
A Aparecida Luiza postou, acho que foi ontem, que o irmão dela deu para ela esse vinil há muitos e muitos anos atrás. E eu tenho aqui também. Esse vinil é de 1989. Jesus, 89. Eu nem pensava em nascer ainda. Olha aqui. O meu tá velhinho, ó. Eu tenho todos, gente. Eu tenho todos, tá? Olha aqui. Ela postou e eu achei muito legal. Aí eu falei, eu tenho também. Vou mostrar pra ela, que legal. E é uma benção. Meu pai e a Bárbara estão todos os dois apaixonados, né? Porque eles ganharam dos Irmãos da Bahia um tocador de vinil. E eu dei para ela, para a Bispa Bárbara, de presente, uns discos de vinil do meu pai antigos. Jesus amado. Toda hora chega um vídeo para mim dos dois, ouvindo, dançando, cantando. E é muito divertido, porque a gente vive essa festa, celebramos a vida, porque temos um pacto com o Arcanjo Miguel. Não temos nada o que temer, temos muito a que celebrar. Celebrar todas as coisas, na certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia! Gente do céu, deixa eu mostrar esse aqui, que esse aqui meu pai me contou que foi o primeiro, ó. Peraí. Esse aqui foi, ó, 89. E esse aqui foi 89. Que a irmã postou. E esse aqui, no vinil vem escrito. Esse aqui foi 88. Olha que máximo, esse foi o primeiro. Eu mostrei aqui, foi anteontem, né? Esse que foi o primeiro de todos. Muito legal. E aqui eu vou mostrar um livro que é o maior sucesso até hoje. Esse livro, olha, é muito antigo do meu pai. E é um sucesso até hoje para estudo bíblico profundo. Ai, que lindo. Olha aqui meu pai, gente. Que lindo. Sou apaixonada com ele, né? Então, sou suspeita. Nossa, que coisa linda, multidão, olha, tem tantas fotos aqui. Muleta, cadeira de roda. Nossa, olha aqui. Isso aqui foi lá em... Tá dando pra ver? Sabe onde é isso? Rodoviária de Belo Horizonte. Parou a cidade. De tanto povo que foi para a cruzada. E esse livro aqui, ó, que depois foi esse aqui que é igual... Esse foi a primeira edição, e depois veio esse, tá vendo? É fantástico. São relíquias, gente, são relíquias. Então eu fico mostrando aqui, depois vocês ficam querendo. Eu vou ter que lançar todos esses livros depois. Agora eu estava fazendo um estudo de um livro dele, que fala sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu fiquei, assim, cheia de temor. Porque ele escreveu esse livro há muitos anos atrás, e há décadas atrás. E ele fala exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque na verdade está na Bíblia, né? Os sinais do Apocalipse. O tempo do fim. Também é forte. E esse aqui eu vou gravar, porque esse daqui... Nossa, esse disco aqui levou muita gente para o santuário, porque ele fala sobre o que somos especialistas, né? Desmanchar macumba, obra de feitiçaria. E... Esse livro, esse vinil aqui foi um instrumento de Deus para levar muita gente a conhecer Jesus, a conhecer o santuário e ter libertação na vida. Disco de vinil. É uma mensagem que meu pai trouxe e uma oração forte contra a inveja. Muito forte, 87. Né? Ah, e a última coisa que eu quero mostrar antes de entrar na mensagem. Vocês já abriram aí? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha isso aqui, gente, que eu tenho, que meu pai ganhou. Em 96. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Aí, ó. Dezembro de 96. Ele ganhou esse prêmio aqui de melhores do rádio e da TV. Sou fã dele. Te amo! Ai, 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 glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos à mensagem de Deus nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje dia 19 de outubro. Isso aí. Ah, eu ganhei eu ficava aqui na dúvida que dia que era hoje. Eu ganhei, obrigada. Eu só não lembro o nome da irmã, meu Deus do céu. Ganhei um reloginho que tem a data que fica mudando sozinho. Muito legal, obrigada.
Mãe, eu te agradeço pelo nome, viu? Esqueci. Sim mesmo, gente, ninguém é perfeito, né? Mas ela sabe do meu amor e isso é que é importante. E é recíproco, né? O amor dela por mim e meu por ela, nossa irmã, é daqui de BH. Eu quero dizer também da presbítera Regina Alves, que me mandou no WhatsApp, porque tem muita gente que tem meu número por causa dos grupos, né, dos santuários, os líderes, os presbíteros têm meu número do WhatsApp, meu mesmo. Aí, ela me mandou a foto de um tapetinho de fogo de muitos anos atrás. Esse negócio de recordar relíquia tá virando febre aqui, gente. E eu tô recebendo todo dia, eu tô amando. Nossa, maravilhoso. Aí, ela me mandou um tapetinho que há muitos anos atrás meu pai entregou no santuário para a oração. Para você ver a importância da oração. Tapete de fogo. E a oração, ela é a fonte de trazer muito poder para as nossas vidas. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Você está me acompanhando pelo Facebook? Então escreve aqui, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Vamos orar, gente, porque é muito poder que Deus tem para colocar em nossas vidas. Mas não adianta orar aleatoriamente, precisa ter um centro de fé. A oração é um dos 4 pilares da fé verdadeira, a fé poderosa, que é a vitória que vence o mundo. Vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É muito grande o texto que eu vou ler, então eu vou pedir para Bispo Sérgio, Bispo Márcio, quem estiver aqui, para colocar fixado aqui Hebreus 1:1, que eu sempre repito, e às vezes eu não dou referência bíblica por causa do nosso tempo, mas hoje eu estou falando principalmente sobre esse versículo. Hebreus 1:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Eu sempre falo, mas hoje eu estou dando aqui a referência e eu quero que coloque aqui porque é grandão. Então esse é o texto base da mensagem de hoje. Quando você diz fé, você está dizendo confiança, sacrifício e oração. Confiança, sacrifício e oração. Vamos lá. Vamos substituir a palavra fé por sacrifício, confiança e oração. Vamos? Para a gente entender? Vamos lá. Ora, a fé, que é confiança, sacrifício e oração, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, o que é fé? Confiança, sacrifício e oração. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu fico vendo aí a ignorância, né? Muitas vezes, até dentro de escolas, né? Onde a pessoa diz que o homem veio do macaco. Não vou entrar nisso porque isso é muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito óbvio, né? Então assim, se o homem veio do macaco, quem que criou o macaco? Ai, meu Deus do céu. Então nem vou entrar nisso, é só para você pensar depois. Aqui diz Hebreus 1:3. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nada foi feito do que já existia. Deus criou tudo pela palavra dele, né? Fantástico, maravilhoso isso. Vamos lá, versículo 4. Pela fé, o que é fé? Confiança, sacrifício e oração. Pela confiança, pelo sacrifício e pela oração, ofereceu a Deus, Abel, maior sacrifício que Caim.
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, confiança, sacrifício e oração. Enoque foi transladado. Outro dia eu estava falando sobre isso, né? O que Deus fez com Enoque. Ele não morreu, ele simplesmente sumiu. E que sumiço foi esse? Ele foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É outra coisa que eu falo sempre, meu pai também fala sempre. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Confiança, sacrifício e oração. A apóstola, a senhora falou que são 4 pilares. Qual que é o 4º pilar? Vou falar daqui a pouco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu fico vendo aí gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que tem fé, mas não confia em Deus, não sacrifica para Deus, e não ora a Deus, só ora quando está na frente dos outros, porque na verdade está usando Deus para falar com os outros que não tem coragem de falar na cara. E eu acho isso um absurdo, sabe? Isso me causa uma revolta muito grande, porque além de se autodestruírem, ainda se deixam ser usados pelo diabo, pelo inimigo, como um destruidor também da fé das outras pessoas, alargando o caminho, pregando um evangelho de facilidades, pregando uma mensagem de que não precisa sacrificar, não. Deus está com você em qualquer lugar, você não precisa ir para o santuário. Capeta puro falando, porque não existe fé se não houver confiança em Deus. Se não houver sacrifício, nós somos provados por Deus, não é no sofrimento, mas é no nosso sacrifício. Deus provou a fé de Abraão no sacrifício, pedindo a ele o que ele tinha de mais precioso, que era o filho unigênito, o filho da promessa. Então assim, você vê que Deus, ele prova a nossa fé. E o que é fé? É confiança, é sacrifício, é oração. Então você vê que versículo 6. Ora, sem fé, o que é fé? Confiança, sacrifício e oração. Sem sacrifício, sem confiança, sem oração, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é Ele o galardoador dos que o buscam. É Deus quem dá aquilo que aqueles que têm fé, confiam nele, sacrificam para ele e oram, têm comunhão com ele. Ele é quem dá aquilo que os teus filhos pedem, né? O sacrifício gera vitória, o sacrifício gera milagre. Por quê? Porque o sacrifício é um dos 4 pilares da fé verdadeira. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, pela fé, obedeceu a Deus. O que ele fez? Ele confiou no que Deus falou, fé. Confiança, fé. O que ele fez? Ele sacrificou, ele foi lá e construiu a arca, enquanto tantas pessoas estavam criticando ele. Às vezes você conversa com o seu profeta e ele te passa um sacrifício. Você não pode contar para ninguém, porque senão vem um monte de gente te criticar, te humilhar, tentar esfriar a sua fé. Então você tem que ir lá caladinho e obedecer ao profeta de Deus. Lembra que eu falei ontem? Que na boca do profeta está a palavra de Deus, a ordem de Deus para a tua vitória. Então, você tem que fazer as coisas da sua fé caladinho, só você, Deus e o profeta. Obedece ao profeta, né? Obedece a Deus, porque só a bênção na linha da obediência. E Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se estavam acontecendo, não se via, ele foi avisado por Deus. Então, ou seja, ele confiou no que Deus falou.
ele foi lá e construiu a arca, ou seja, ele sacrificou. E orou, por quê? Porque ele orava, ele tinha comunhão com Deus, né? Falava com Deus. A oração é o momento onde você fala com Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele foi chamado por Deus, né? Abraão, você já viu o filme? Lindo, né? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual a artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da cidade, porquanto teve fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela foi fiel, né, a Deus, que prometeu, fez uma promessa que diante de todo mundo era impossível, até mesmo para eles. E eles foram surpreendidos, porque Deus, ele pode demorar, mas ele faz o negócio na hora certa. Ele é perfeito. Quando você confia, você tem, né, certeza de que Deus vai fazer. Se você fizer a sua parte, Deus fará dele, porque ele é perfeito. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, né, de Isaque e de Ismael, descenderam tantos em multidão, os filhos de Jacó, de Abraão, como as estrelas do céu, como Deus prometeu a Abraão e a Sara, né? E como a areia inumerável que está na praia do mar. Versículo 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crescendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, como somos eu e você, estrangeiros, né? Moradores do céu. Vivemos o céu aqui na terra por causa da revelação, mas sabemos que nós temos aí a eternidade, a salvação que vem por Jesus, o nosso Salvador. E somos protegidos aqui na terra para vivermos o melhor, aproveitarmos o melhor dessa terra, tendo a vida em abundância, sem sofrimento, mas para a glória de Deus, porque somos protegidos pelo Arcanjo Miguel. Tudo que vem para as nossas mãos, inimigo nenhum tem poder de tocar, porque temos a proteção do Arcanjo Miguel. Versículo 14. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar-se seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Olha como está claro. Deus provou Abraão, a fé de Abraão, como? No sacrifício, oferecendo Isaque. Deus viu que Abraão iria sacrificar mesmo, preparou o sacrifício e sacrificou. Na hora que ele foi sangrar pelo sacrifício, ele já estava ali por dentro. Meu Deus do céu, vou obedecer porque eu preciso obedecer ao Senhor. Então, quando ele foi com um punhal sobre o teu filho, Deus parou e disse: você provou a sua fé. Deus nos prova na nossa fé, no nosso sacrifício, né? Não é no sofrimento. Você está sofrendo, não é vontade de Deus isso, não. Para a sua vida, não. Deus não prova ninguém botando sofrimento. Deus nos prova na nossa fé, no nosso sacrifício. Sim, aquele que receber as promessas de Deus, Abraão, ofereceu o seu sacrifício, o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. O que é pela fé? Pela confiança, pelo sacrifício, pela oração. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos teus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão, do seu cajado. Versículo 20. Pela fé, José, pela confiança, pelo sacrifício, pela oração. José, próximo da morte, fez menção da saída dos seus filhos de Israel e
deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como um povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Lembra que eu no início falei sobre foco? Moisés estava passando por um tempo de prova, de luta muito grande, mas ele tinha um foco, a recompensa de Cristo em todo aquele sacrifício que ele estava fazendo, né? É o caminho estreito, o caminho do sacrifício, não o caminho largo do comodismo, né? Tantas pessoas falam assim, eu estou doente, mas isso é porque eu pequei. Ignoram Jesus, né? Jesus, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Vamos lá, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o mar se abriu, né? O que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, né? Josué. O arcanjo Miguel que fez cair os muros de Jericó. Pela fé, o arcanjo Miguel foi enviado. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ei tempo. É até o que eu falo agora. Me falta tempo, porque eu tenho tanta coisa ainda para pregar para você, mas meu tempo já está estourado. O Bispo Márcio já vai. O que ele está dizendo aqui no versículo 32? O que mais eu direi? Me falta tempo para contar sobre Gideão, que agiu pela fé. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas que tudo fizeram pela fé. Os 4 pilares da fé, a estrutura da fé, que é, quando você diz pela fé, você diz pela confiança, pelo sacrifício, pela oração. E 34 diz, apagaram a força do fogo pela fé. 33, né? Os quais, todos estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. 4 pilares da fé. Primeiro de tudo, quando você diz pela fé, você diz o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome que tem poder. Segundo, você diz pela confiança em Deus. Vou obedecer porque eu confio em Deus e sei que Deus é fiel. Terceiro, pelo sacrifício. O sacrifício gera vitória. E quarto, pela oração, que é o momento onde você fala com Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você tiver fé, se você tiver sacrifício, mas se você não tiver oração, fica manco, né? Está sem estrutura. São 4 pilares. Igual uma casa. A estrutura de uma casa está montada em cima de 4 pilares. Se faltar um, cai. A estrutura da nossa fé, ela também está montada em cima de 4 pilares. Se faltar um, cai. O nome de Jesus. Nome sobre todo nome. O nome que tem todo o poder. A confiança em Deus Pai. A revelação. Quando Ele fala, obedeça. Revelação é a voz de Deus. Terceiro pilar, quando você sacrifica. 4º pilar, a oração. Vamos orar neste momento. E que o Espírito, o revelador de mistério, o Pai das luzes, lhe complete esta tão profunda, tão rica revelação nesta manhã.
eu vou me cobrir com o talite vermelho do sangue do Cordeiro. E vou orar por você, estendendo o castiçal sagrado em sua direção, neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer por tua revelação tão profunda que nos trouxe conhecimento e despertamento para a importância da fé, a estrutura da fé, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tudo o que nós queremos e tudo que nossa alma almeja é estar no centro da tua vontade e agradar a ti. Pai, obrigada por nos revelar, nos ensinar, nos conduzir. E eu apresento esta tua filha, este teu filho que esteve comigo nestes momentos, nesta manhã maravilhosa, de tamanha revelação, de um alimento tão forte para as nossas vidas, para o nosso espírito. Em nome de Jesus, eu passo força para esta pessoa agora. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. E graças a Deus. Tem muitas pessoas pedindo o talite para orar. A oração, ela é muito mais forte quando se está debaixo do talite, porque o vermelho tipifica o sangue do Cordeiro e o talite israelita, ele tem o selo apostólico, ou seja, a cobertura apostólica sobre as nossas vidas. Muitas pessoas pedindo o talite para enviar para elas. E nós enviamos pelo correio em várias partes do mundo. Tem gente recebendo nos Estados Unidos, recebendo na Itália, a outra recebeu na França. Então, assim, cada dia a gente manda para um lugar. Pessoas que estão fazendo o depósito das suas ofertas, enviando o comprovante e o endereço para a gente mandar para você orar com a gente. E o escudo também do Arcanjo Miguel, que forma o 13, a estrela de Davi. Você pode escolher ou o escudo ou o talite. Conta do santuário para o depósito da oferta. Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Você que me acompanha pelo Face, aqui nos comentários vão estar aqui o pessoal da nossa equipe colocando os dados para você pegar os dados da conta para fazer a sua oferta, né? A oferta do talite é acima de R$1.000. Você dá a sua oferta, manda o comprovante e nós mandamos o talite para você. Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. WhatsApp, missionária Neuza Dias, prefixo 11 94907 6190, prefixo 11 94907 6190. É quinta-feira, gente. Amanhã meu marido que está aqui, viu? Para abençoar você. Ele tem uma palavra muito forte para trazer para você. Você não pode perder. Amanhã, sexta-feira, todos os santuários do Brasil estão lotados, porque o povo está numa fé muito grande para dia 2 de novembro. Não deixe de ir no santuário amanhã. Amanhã tem corrente forte da devolução, abertura da corrente do Arcanjo Miguel, 3 horários, todos os santuários do Brasil. 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Não deixe de ir no santuário amanhã. E segunda-feira eu volto, aqui 11 horas da manhã, mas hoje 3 horas da manhã eu já estou lá com meu pai, todos os dias. Eu e o meu pai em oração às 3 horas da manhã, junto com você, intercedendo pela tua vida. Deus te abençoe muito. Hoje, 8h30 da noite, tem mensagem aqui de um dos nossos bispos, uma mensagem revelada do Espírito. Amanhã, 11 da manhã, tem Bispo Rodrigo e 8h30 da noite também. Deus te abençoe. Um forte abraço. Paz e luz para você.